Tá. Então tá, vamos dar início aqui ao curso. Espero que as pessoas possam entrar, né, sem muita demora, não vão perder muita coisa. Eu me chamo Tomás Lima Pimenta, eu sou formado em Economia na UFMG, inicialmente, depois eu fiz meu mestrado na Filosofia, agora estou terminando o doutorado em Filosofia também. Há alguns anos eu venho trabalhando com esse tema do pensamento decolonial, sobretudo o pensamento latino-americano de alguns pensadores, em especial Dussel, Quijano e alguns outros. E também, em certa medida, eu começo a cada vez mais me adentrar assim, na psicanálise. Então, para mim, é uma oportunidade ótima estar aqui. Eu gostaria de compartilhar a minha tela para colocar uma apresentação. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês conseguem me ver e ver a imagem? Sim. Tá, joia. Então, beleza. Vamos começar, né? O nome dessa aula é um nome um pouco complicado, assim, que é o Paradigma Modernidade / Colonialidade e a Crítica Decolonial. E eu imagino, né, que aqui tem um grupo grande de pessoas, provavelmente tem pessoas que já estão pensando, né, esse tema do pensamento decolonial, pós-colonial há muito tempo, mas devem ter pessoas que provavelmente se depararam com esse termo decolonial em algum lugar e estão curiosos para entender melhor o que significa. Então, assim, vamos começar com uma pergunta, né? Assim, por que a gente está falando de decolonização ou pensamento decolonial se não existe mais o colonialismo, né? Assim, parece uma ideia muito contraintuitiva, né? Assim, por que a gente está falando disso, sendo que o Brasil já não é colônia desde 1823, né? Se a maior parte dos países da Ásia e da África já se decolonizaram nos anos 40, 50, 60, por que até hoje a gente está pensando nisso? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para começar a pensar, né, assim, o problema do pensamento decolonial, pós-colonial, é que existe uma diferença entre o processo histórico do colonialismo, que tem um começo, um meio e um fim, né, e o que seria a experiência da chamada colonialidade. E esse vai ser um conceito muito importante para a gente entender. E ele tem uma origem muito específica, né? É um termo criado pelo Quijano, e por isso a gente vai dedicar, né, uma parte do nosso encontro hoje e uma aula, que será a próxima aula no próximo sábado, um encontro para discutir a obra dele. Essa diferença entre colonialidade e o colonialismo como um processo histórico, propriamente. Mas o termo decolonial se tornou muito popular hoje em dia, né? Assim, ou a demanda pela decolonização. A gente vê que esse termo já escapou o âmbito propriamente acadêmico e já se encontra em vários lugares, em movimentos políticos, inclusive em editais de projetos de governo, de arte, etc. Então, é um termo que a gente tem visto muito, né? E é algo que a gente vai pensar e discutir muito nos próximos anos. Então, essa aqui vai ser um pequeno aporte dentro desse grande mundo de controvérsias que a gente vai experimentar. E uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro desde o começo é que existem muitas formas de se fazer pensamento decolonial, ou de se pensar a decolonização, ou de conceber o que é isso, sabe?
a gente poderia ter um curso completamente diferente, que seria também um curso sobre o pensamento decolonial, porque existem uma diversidade enorme de experiências, tanto da colonização quanto da pós-colonização no mundo, né? E mesmo nos mesmos lugares, por exemplo, na América Latina, existem muitas perspectivas diferentes do que isso significaria. Então, não existe nada que a gente... Não existe um discurso único, não existe, né, assim, um cânone, vamos dizer assim, do que seria o pensamento decolonial. E aqui a gente vai pensar uma dessas vertentes específicas, né, que é um grupo, sobretudo, que se organizou mais ou menos nos anos 90. Eu vou falar um pouco sobre isso, no qual Quijano e Dussel são figuras centrais. Então, assim, existem outros termos, né, correlatos, por exemplo, os chamados estudos subalternos, que vocês já devem ter visto por aí também, ou os estudos pós-coloniais, né, tem o pensamento decolonial, tem os estudos lá no mundo anglo-saxão, né, do chamado settler colonialism, settler colonial, que é muito forte nos Estados Unidos, no Canadá e também na Palestina. Cada um dessas, vamos dizer assim, dessas linhas de pensamento crítico da colonização tem uma história específica, está ligado com uma experiência específica. Por exemplo, os estudos subalternos, os estudos pós-coloniais, de um modo muito geral, estão mais ligados com a experiência da colonização indiana, né? E no Oriente Médio. Então, a gente tem, por exemplo, um autor muito importante, que é o Edward Said, que vem de uma família palestina, que se educou no Reino Unido, foi professor nos Estados Unidos. A gente tem uma outra autora, que é a Spivak, por exemplo, né, que já é um pensamento que reflete mais a situação da Índia. E, muitas vezes, isso está ligado também com distinções no mundo acadêmico dos Estados Unidos, porque muitos desses pensadores saíram, né, de seus países pós-coloniais e foram estudar nos Estados Unidos, e lá tinham departamentos, né? Então, hoje tem departamentos de estudos subalternos, por exemplo, né? Então, eles estavam vinculados a essas... Sim, então, assim, tem tanto uma história do colonialismo do mundo, das experiências diferentes de diferentes continentes, mas também diferenças no interior do sistema universitário, que vão dar esses vários nomes diferentes, né? Então, eu só estou dizendo tudo isso para alertar, né, e para enfatizar que, né, não há pensamento decolonial único. Aqui a gente vai ver uma forma de se pensar isso. Então, qual que é essa forma? Existe um grupo de pensadores latino-americanos que começou a se encontrar nos anos 90, que é também um pouco complicado chamar de um grupo, porque isso dá a ideia de uma certa homogeneidade, mas foi um grupo de pensadores que começou a se reunir em algumas conferências e a publicar algumas obras em conjunto, apesar de que cada um tem uma história muito singular e uma forma de pensar muito própria, que por um tempo eles utilizavam essa alcunha assim, do grupo Modernidade / Colonialidade. Eles são, sobretudo, latino-americanos, por exemplo, o Henrique Dussel, que é esse filósofo, que a gente vai falar muito sobre ele, o Aníbal Quijano, que é esse sociólogo peruano, a Maria Lugones, que é uma filósofa argentina, Walter Mignolo, que é um semiólogo argentino, a Sylvia Wynter, que é uma autora brilhante, se eu não me engano, ela é da Jamaica. Santiago Castro Gomes, que é um colombiano, etc. E esse grupo começou a se reunir nos anos 90. É claro que, de certa medida, influenciado por essa onda do chamado pensamento pós-colonial nos Estados Unidos. E eles começaram a revisitar, né, a obra de autores latino-americanos, críticos, etc.,
e começar a pensar muito esse tema da decolonização, tá? E o que é particular desse grupo? Eles estão de acordo sobre algumas hipóteses fundamentais, e essas hipóteses fundamentais serão, vamos dizer assim, o foco do nosso curso, entender assim, quais são as teses mais básicas que esse grupo compartilhava a respeito do que é o colonialismo, né, e suas consequências. E uma coisa muito própria deles é essa ideia, esse foco no conceito de modernidade e colonialidade. Então, para todos esses autores, na sua medida, é fundamental para se pensar uma superação da nossa condição de colônia, vamos dizer assim, de que a gente precisa reconsiderar e repensar o conceito próprio de modernidade. Então, desde o princípio, já tem uma ênfase muito forte na ideia de que a gente precisa repensar a nossa história, de que a nossa história ela é narrada de uma certa forma e que a gente precisa repensar ela, né? E que repensar essa história vai nos permitir imaginar ou conceber outras formas de ser, outras formas de subjetividade. Mais uma vez, isso não necessariamente é um consenso, tá? Tem outras vertentes de pensamento decoloniais que vai julgar que isso talvez não seja a estratégia mais interessante ou a tarefa mais interessante do nosso pensamento. Mas para esse grupo Então, dentro desse grupo, 2 autores foram muito importantes, né? O primeiro é o Henrique Dussel e o segundo é o Aníbal Quijano, que serão, né, os focos do nosso curso. Se alguém tiver qualquer dúvida ou quiser fazer alguma intervenção, perguntar alguma coisa, por favor, é só se manifestar, tá? São todos convidados a participar, a perguntar. Então, por favor, participe. Então, muito brevemente, né? Assim, quem que é Aníbal Quijano? É um sociólogo peruano. Está faltando um acento no sociólogo. Igual como a Andrea falou, né? Esse curso está inserido na ideia do interfaces, né? Portanto, aqui, apesar de que os participantes, né, do Psilax têm um interesse, sobretudo, na psicanálise, né? E muitos vêm da área, provavelmente da psicologia, mas com certeza que estão interessados na psicanálise. Aqui a gente vai pensar a interface da psicanálise com outros campos do saber, né? Então, a gente tem que entender assim que Quijano e Dussel não escreveram nada no campo da psicanálise, mas Quijano, sobretudo, escreveu ensaios muito, vamos dizer assim, mais sociológicos propriamente. Dussel tem uma obra um pouco mais variada, mas eu acho que a psicanálise tem muito a aprender com eles, né? E eu acho que tem um diálogo muito rico a ser feito, e eu admiro muito o Psilax por estar, né, organizando esses encontros e realmente tentando expandir assim, né, os limites da psicanálise, tentando realmente pensar a nossa realidade. Então, Quijano é um sociólogo. Então, a gente vai falar bastante assim, de sociologia e história, né, quando a gente for falar dele. Ele estudou e se doutorou na Universidade Nacional Maior de São Marcos, em Lima. Ele foi funcionário da CEPAL. Não sei se vocês são familiares com essa ideia. Eu que vim da economia, fui formado em economia. Para mim, a CEPAL sempre foi algo muito importante, né? Que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, que foi uma comissão da ONU que tinha a sede no Chile, em Santiago do Chile, no qual muitos pensadores latino-americanos trabalharam. Por exemplo, o próprio FHC, né, o Fernando Henrique Cardoso, e o Enzo Faleto,
o economista Celso Furtado, muitos pensadores que estavam no que a gente chama de teoria da dependência, que foi uma teoria crítica dentro da sociologia e da economia muito importante na América Latina para se pensar nossa condição colonial. Então, Quijano surge desse âmbito da teoria cepalina, vamos dizer assim. Ele estava muito interessado nos problemas do subdesenvolvimento, né? Por que a América Latina é subdesenvolvida? Quais são os limites para o nosso desenvolvimento? Por que isso ocorre, etc. Depois, Quijano foi professor, né, na Universidade de São Marcos e também num instituto aqui em Nova York. Eu falo aqui porque eu estou aqui nesse momento, numa cidade chamada Binghamton, que tem um significado muito especial, que é um chamado Instituto Fernand Braudel, que foi um historiador francês, no qual se desenvolveu uma teoria que é muito importante na sociologia, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido em algum momento, que é a chamada análise do sistema mundo. Tem uma das figuras mais importantes, chama Immanuel Wallerstein. Porque é uma teoria que se desenvolve, sobretudo, nos Estados Unidos e na França, que vai pensar sempre o mundo como um todo. E, para isso, eles levaram muito em consideração os pensamentos de autores não europeus. Então, é uma teoria que se desenvolve, sobretudo, no centro do capitalismo, mas que leva muito em consideração a contribuição de todos os pensadores na periferia do capitalismo, vamos dizer assim. E Aníbal Quijano é convidado por Wallerstein para trabalhar nesse instituto, e ele contribuiu muito para esse campo também. Depois, adiante, a gente vai entender um pouquinho melhor. Já Dussel, ele tem uma história de vida assim muito incrível. Ele nasceu na Argentina, no interior da Argentina, se formou em filosofia. Ele participou desde muito jovem, né, nas chamadas ações populares da Igreja Católica, né, nesses núcleos. Ele tem uma formação católica muito rica. Depois ele vai para a Espanha fazer um doutorado em filosofia. Depois ele vai morar 2 anos em Israel como um carpinteiro, e estudando hebreu, estudando a Bíblia com um teólogo francês chamado Paul Gaultier, uma figura muito interessante. Depois ele vai para a França, ele faz um outro doutorado em filosofia e um outro doutorado, eu acho que agora eu estou um pouco confuso, e um doutorado com certeza em história, que ele escreve uma história enorme da igreja na América Latina, que até hoje é considerada uma das obras mais importantes da história da igreja. Inclusive, da igreja são 11 volumes, né, que tem a história no Brasil, no Paraguai, na Argentina, no Chile. É impressionante. Depois ele volta para a Argentina, e ele começa a dar aulas de filosofia. Ele se forma também em teologia, né? Ele volta para a Argentina e, com o começo da ditadura, e nesse momento ele começa a formular um pensamento filosófico latino-americano, crítico, que é muito interessante. Ele publica uma série de livros, o mais importante deles se chama Filosofia da Libertação, que surge ao lado da chamada Teologia da Libertação, que ele também fez parte da sua fundação em Quito. Ele é exilado da Argentina com o começo da ditadura e ele vai para o México, onde ele vive até hoje e ainda escreve proficuamente, está sempre escrevendo livros novos e etc. Então, ele escreveu muito no campo da história, da teologia. Ele tem mais de 500 artigos publicados na Revista do Vaticano, por exemplo, em debates teológicos de interpretação da Bíblia. Ao mesmo tempo, ele tem um livro enorme sobre ética, um livro enorme sobre política. É um autor muito interessante, assim, que tem uma bagagem de leitura que é inacreditável, assim.
lê em muitas línguas diferentes e sabe falar vários idiomas. É impressionante. É até um pouco difícil dar um curso sobre Dussel, porque tem tantas maneiras de entrar no pensamento dele, pensar como ele contribuiu para o pensamento decolonial, que para mim, é um pouco desesperador, assim, pensar, não, o que eu tenho que falar sobre isso? Mas então tá, assim, muito basicamente, né, o que eu estava querendo dizer é que Quijano e Dussel, eles têm uma forma de se pensar o que seria esse pensamento decolonial, e eles querem nos convencer de que, para a gente criticar a colonização e os efeitos, né, epistemológicos, psicológicos que nos envolvem, a gente tem que repensar nossa história, a gente tem que repensar o que é essa ideia de modernidade, tá? Então, superar o colonialismo, para eles, é superar a modernidade, tá? Então, vamos dizer assim, a tese, assim, né, o objetivo fundamental desse curso vai ser um pouco tentar convencer vocês de que isso é importante, através da obra deles, tá? Mas, assim, por que a gente vai pensar modernidade? Vamos lá. O que a gente entende por modernidade? Modernidade, normalmente, é um período histórico, né? É uma categoria da história, propriamente. Eu imagino que muitos ou todos vocês, quando estavam na escola, né? Eu, com certeza, imagino que todos vocês também, a gente aprendia assim, a história é dividida na história do mundo antigo, tinham lá os gregos, os romanos, etc. Depois vem um período das trevas, que chamava a Idade Média, né? O mundo medieval, e que nesse mundo né, era um mundo feudal, em que não havia o desenvolvimento das ciências, né, eram as trevas. E depois existe o Renascimento, o Iluminismo, que inaugura um mundo moderno. Alguém aqui aprendeu história de outro jeito que não seja esse? Esse mesmo, Tom, igualzinho se falou. Assim, esse é o beabá da história. Agora, essa forma de conceber a história é a coisa mais recente que tem. Nunca se havia pensado assim, né? E uma das coisas mais importantes, né, que o Dussel e o Quijano vão fazer é falar assim, gente, essa é uma fantasia que surgiu lá no século XVIII, XIX e que não tem cabimento nenhum. Ela cumpre um papel fundamental ideológico, né? Ela um pouco organiza a nossa forma de pensar nós mesmos, a nossa história, etc. Mas ela é uma fantasia desprovida de qualquer sustentação, tanto empírica, e ela surge num contexto para legitimar o que seria o colonialismo. Então, vamos lá. Essa história contada dessa forma, né, com essa periodização, ela tem também uma geografia. Ela tem uma dinâmica que é histórica, mas ela é temporal, mas ela também tem uma linha geográfica. E qual que é? Existe um movimento que vai do Oriente em direção ao Ocidente. Então, quando você lê Hegel, por exemplo, ele vai dizer assim, o Oriente é a infância da humanidade. Então, a gente tem, por exemplo, né, os chineses, os indianos, os persas, que eles tinham realmente uma civilização, eles participaram da história, eles escreveram, né? Existem vários textos antigos de milhares de anos que vêm, né? Do pensamento chinês, do pensamento hindu, persa, né? Também
na região ali, né, da Palestina, né, a gente tem aqueles livrinhos lá, né, dos profetas, dos salmos, né, da Gênese, do mundo, né, do Êxodo, todos esses coisas que a gente chama hoje de Bíblia, né? Então esses povos tinham história, eles tinham escrita, mas eles ainda não haviam realmente desenvolvido uma capacidade intelectual mais rica, né? Assim. Depois esse mundo se desloca para o chamado mundo grego e o mundo romano, né? Que ali se descobre o que é a liberdade, o valor do homem, o conceito da justiça e etc. Mas ainda de uma forma muito incipiente. E depois a gente vem no momento da modernidade ou do iluminismo, um movimento ascendente para a Europa do Norte. Então, a gente tem um renascimento italiano, depois a gente tem a reforma protestante na Alemanha, né? Lutero, o iluminismo francês, a Revolução Industrial inglesa. Então, você vê que essa linha que vai, né, do mundo antigo ao moderno também tem um espaço do Oriente para o Ocidente, no qual o Oriente é a infância da humanidade e a Europa, propriamente, é o fim, ou telos, da história. Os Estados Unidos são concebidos normalmente como o futuro da humanidade, né, como um mundo novo que ainda virá. Agora, a África e a América Latina são povos chamados sem história, desprovidos de história, né? A África, porque nunca teve história, nunca teve escrita, nunca teve nada, e a América Latina, porque ainda é um mundo novo, ainda rude, até a geografia, até a vegetação, a formação dos rios na América Latina ainda era primitiva, né? Isso são textos do iluminismo do século XVIII que eu estou descrevendo, tá? Era como se a própria geologia do mundo da América Latina fosse ainda pouco desenvolvida. Então, tá, a gente tem que ter em mente esse movimento espacial e temporal para entender o que é o discurso moderno da modernidade. Então, muito do que a gente concebe como propriamente o pensamento moderno, essa revolução que dá que provoca uma ruptura propriamente na história, que vai diferenciar o mundo medieval das trevas, do mundo das luzes, do iluminismo, etc. É um discurso que se desenvolve sobretudo no século XVIII. No final do século XVIII que se marca propriamente o iluminismo, né? Assim, um dos textos mais importantes dessa história é um texto de Kant, que chama O que é o Iluminismo. E o que está ligado a isso? Né? Assim, como Kant e essa geração concebe o que é o mundo medieval? É um mundo baseado na fé, na autoridade cega, né? A gente faz isso porque isso a autoridade nos diz. A gente deve seguir esses dogmas porque são os dogmas que a igreja diz e etc. Né? O padre é o representante de Deus na Terra e ele é a autoridade máxima. Então, nós somos todos escravos de um outro, imaturos. A gente depende de uma autoridade. E o primeiro passo que acontece Lutero diz, gente, nosso contato com Deus pode ser imediato. A gente tem que traduzir a Bíblia para todas as línguas e a gente não precisa mais se submeter à autoridade papal, à autoridade da igreja. Aí tem uma revolução interna da subjetividade humana, que agora o sujeito se vê como livre. Ele é capaz de pensar por si, né? Então,
o iluminismo está muito ligado com a ideia da maturidade intelectual, a ideia de que eu não devo me submeter a nenhuma autoridade externa, está ligado ao fato de que eu só devo reconhecer como válido aquilo que eu considero como algo como sendo racional. Está ligado aos direitos individuais, ao direito do livre pensamento, da liberdade de expressão, né? Tudo isso compõe esse espírito iluminista, né? Então, a destruição das autoridades, o individualismo, eu sou um fim em mim mesmo, eu posso decidir aquilo que eu quero, né? Eu posso decidir a minha vida, eu posso decidir com o que eu quero trabalhar. Lembra que no mundo medieval, né, os indivíduos eram presos às chamadas corporações de ofício, então você não tinha liberdade de escolha profissional. Eu não sou apegado a uma terra, por isso a gente tem que ter a propriedade privada, porque eu posso comprar uma casa aqui, vender aqui, comprar em outro lugar, eu sou livre para fazer isso, não posso ser apegado a nenhum bem específico. E, num plano mais subjetivo, é uma ideia de um sujeito abstrato. É um sujeito que já não tem uma substância, uma determinação fixa. Ele é um movimento formal que pode negar qualquer determinação. Eu já não sou preso a nenhuma determinação, nem natural, nem social. Eu posso ser aquilo que eu ponho para mim. Né? Então, pensa quando Descartes vai dizer, penso, logo existo. É como se tudo do sujeito fosse abstraído. Ele coloca tudo em dúvida, inclusive a sua materialidade, né? A sua resistência, como Descartes diz. Né? E ele é apenas um movimento subjetivo, basicamente. Esse iluminismo também está ligado com o que um historiador chama Koselleck, vai chamar da abertura de um horizonte de expectativas. Pela primeira vez, a humanidade, o que se coloca no futuro é radicalmente distinto daquilo que se coloca no presente. É como se tudo pudesse ser outro, de outra forma, e que havia um movimento de progressão nessa história. A ideia do desenvolvimento, né? De que as coisas serão sempre melhores. Por exemplo, Condorcet, um pensador francês, tem um livro que ele fala da perfectibilidade do ser humano. Então, toda essa ideologia do progresso, do desenvolvimento, também está muito ligada com esse discurso moderno da modernidade. Né? E essa ciência e as ciências que surgem, né, a partir do século XVIII vão tomar a modernidade como um problema. O que eu quero dizer com isso? Que para todos os autores, desde Kant até o século XX, eles vão estar sempre problematizando. Mas o que significa o mundo moderno? O que significa o iluminismo? Por exemplo, é interessante a gente pensar isso. Se você lê filosofia de outras eras, né, existiam certas questões que eram debatidas, por exemplo, o amor, o que é a justiça, o que é o belo, né, o que é alguma coisa. E na modernidade a gente tem esse processo no qual todo o discurso filosófico, científico, se torna um metadiscurso, no sentido de que ele está sempre se colocando em questão. Ele tem a si mesmo como um tema a ser discutido. Sabe? Isso é muito próprio também do pensamento moderno. Só que isso vai estar sempre ligado com uma forma muito específica de legitimação do colonialismo, como nós veremos. Então, por exemplo, eu trouxe só um exemplo genérico de Weber, que é um dos sociólogos mais importantes, e que num dos livros dele, que chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele introduz a obra dizendo: um produto da civilização europeia moderna
estudar qualquer problema de história universal requer perguntar-se qual combinação de circunstâncias deve se atribuir ao fato de que na civilização ocidental, e apenas na civilização ocidental, apareceram fenômenos culturais que, como gostamos de pensar, se situam numa linha de desenvolvimento com significância e valor universais. Ou seja, isso aqui já é muito interessante. Ele está dizendo, toda forma de se pensar a história deve se perguntar por que a Europa, em certo momento, através de fenômenos culturais, ou seja, é como se tivesse havido uma transformação cultural no interior da Europa, que produziu um desenvolvimento que tem uma significância e um valor universais. Então, olha só, a gente tem aqui, primeiro, uma tese central de que foi uma transformação cultural dentro da Europa que provocou a emergência desse mundo moderno, e segundo, que esse mundo moderno é identificado com a universalidade. Tá? E é só na civilização ocidental que isso ocorre. Então, isso aqui é sociologia, e sociologia é uma ciência fundamentalmente moderna, tá? E ela toma a si mesma como um problema, ou seja, a gente não pode fazer sociologia se a gente não tomar a nós europeus como um problema e tentar explicar por que a gente atingiu isso que a gente atingiu. Um outro exemplo que eu trouxe aqui, só para um pouco trazer mais elementos para vocês verem um pouco o que é o discurso moderno da modernidade. Esse aqui eu retirei da filosofia da história de Hegel, no qual ele diz: segundo esta determinação abstrata, pode-se dizer que a história universal é a exposição do espírito, de como o espírito trabalha para chegar a saber o que é em si. Então, a história é um processo em que o espírito vai começar a conhecer a si mesmo. Os orientais não sabem o que é o espírito, ou o homem enquanto tal. É livre em si. E como não o sabem, não o são. Apenas sabem que há um que é livre, uma pessoa que é livre. Mas, precisamente por isso, essa liberdade é apenas capricho, barbárie e rudeza da paixão, ou também doçura e mansidão, como acidente casual ou capricho da natureza. Este um é, portanto, um déspota, não um homem livre. Então, a gente já tem aqui a identificação do mundo oriental com a ausência do conhecimento da liberdade, com o despotismo, um termo que até recentemente era muito comum na sociologia ou na filosofia, na teoria política, né, que era o despotismo oriental, né? É um povo que não sabe o que é ser livre, não conhece democracia e é apegado à ideia do despotismo. Por exemplo, agora que a gente vê, né, com a retomada do Talibã no Afeganistão, né, esse tipo de discurso está sempre presente, né? Assim, é um povo que a gente precisa ir lá tutelar eles, a aprender a ser democrata, porque senão eles são uns déspotas. A consciência da liberdade só surgiu entre os gregos e por isso foram livres. Então, os gregos foram os primeiros a ser livres na história. Entretanto, mesmo eles, assim como os romanos, apenas souberam que alguns são livres, mas não que o homem é livre como tal. Porque o mundo grego era um mundo baseado na escravidão, né? A gente sabe que participava da polis quem era livre, né? Mas era um mundo fundado na escravidão. Platão e Aristóteles não souberam isso. Nem Platão e Aristóteles souberam que o homem, enquanto tal, é livre. Por isso, os gregos não só tiveram escravos, e esteve sua vida e sua bela liberdade vinculada com a escravidão, como essa liberdade foi, também, em parte, apenas um produto acidental, imperfeito, efêmero e limitado, dado que tinha a dura servidão do humano. Somente as nações germânicas chegaram no cristianismo
mais precisamente no protestantismo, tá? Porque quando ele fala cristianismo aqui, ele não está pensando nos jesuítas espanhóis, nem nos italianos, etc. Está pensando na Revolução Protestante. Chegaram no cristianismo a consciência que o homem é livre enquanto homem, que a liberdade do espírito constitui sua mais própria natureza. Essa consciência surgiu pela primeira vez na religião, na mais íntima região do espírito. Ou seja, ele está assim, tem muitos elementos interessantes aqui nesse pequeno fragmento, né, de Hegel, mas de novo a gente vê que é como se houvesse uma transformação espiritual no interior da Europa, que Hegel atribui sobretudo à religião. Ele acha que Lutero, mais ou menos, funda a liberdade da subjetividade moderna. É Lutero, pela primeira vez, que descobre que todo ser humano é livre e que depois isso se espalha, né, em outras áreas, na ciência, o florescimento de tudo isso. Enfim, é essa a visão da história diante da qual, ou que a gente, é essa a visão de história que a gente aprende, de fato, né? Todo mundo que foi na escola e aprendeu mais ou menos isso. E aí, a questão seria, ok, né? A gente... o Patrício falou, né? Da mesma forma que a Europa tinha seus escravos, exatamente, né? Assim. Mas aí a gente tem que... esse é um tema central que a gente vai ver. Como é que o mundo moderno, que é um mundo que pretensamente descobriu a liberdade, é o mundo que mais escravizou os seres humanos na história. E não só escravizou, porque como criou um mercado mundial de escravos, que é muito diferente do que era a escravidão grega, né? Muito diferente. Mas então, ok, a gente aprendeu a história assim, a gente consegue intuitivamente pensar, isso talvez não esteja muito certo, mas por que é tão importante assim a gente desfazer essa imagem, repensar a modernidade, repensar a história, né? Assim, não seria todo esse esforço, esse esse esforço para criticar essa visão moderna da modernidade, apenas um preciosismo acadêmico, né? Tipo assim, será que isso não é algo sem grande implicância, né? Não para Dussel e para Quijano, para eles e para a maior parte desses pensadores latino-americanos que estão dentro desse pensamento decolonial, não. É muito importante a gente repensar a modernidade, e por uma série de razões. Então, como que a gente vai entender a modernidade aqui nesse curso? Para a gente começar a pensar. A modernidade, sim, é um período histórico, né? A gente pode dizer assim, ela começou mais ou menos ali, que os alemães vão dizer que foi num certo momento. A gente pode, da nossa perspectiva aqui decolonial, a gente pode pensar que a modernidade surge com a colonização, na passagem do século XV para o XVI, mas além de ser apenas um período histórico, a gente quer conceber a modernidade como sendo muito mais do que isso. Como uma experiência humana planetária que possui certos eixos estruturantes, que a gente pode pensar de várias formas, mas, por exemplo, a gente pode pensar em coordenadas econômicas, por exemplo, o mercado e o capital como categorias fundamentais da economia, políticas, por exemplo, a ideia de um Estado burocrático, da liberdade individual, da soberania popular, todos esses conceitos que estão ligados à ideia da política no mundo moderno, que orientam a nossa política. Existe uma certa ideologia dominante, né? Por exemplo, a ideia do eurocentrismo, ela é fundamental. A ideia do racismo,
por exemplo, né? A classificação social das pessoas de acordo com a raça, a produção dessas novas identidades, certas ideologias políticas, como o liberalismo, o comunismo, estão todas dentro do eixo dos debates ideológicos que perpassam o mundo moderno, o cientificismo, né? A gente pode pensar ecologicamente, a divisão entre cultura e natureza morta, né? A natureza como aquilo que é um mero material, né, para o desenvolvimento científico, tecnológico humano, vamos dizer assim, sociológico, uma forma de conceber a sociedade, o atomismo social, né, uma sociedade que é composta de indivíduos particulares, epistemológicas, né, uma forma de racionalidade, uma forma de se pensar o que é ciência, uma forma de se pensar o que é saber, o que é um conhecimento válido, o que é um conhecimento não válido, históricas, né, uma certa forma de se conceber tanto a periodização da história, como a gente falou, mas se experimentar a própria temporalidade, né, a ideia da aceleração histórica, etc. Um campo de valores que são próprios à modernidade, por exemplo, o valor da autonomia, da independência, da liberdade, etc. Então, quando a gente está falando de modernidade aqui, a gente está pensando não só a mera periodização histórica, mas esses eixos estruturantes de uma experiência humana própria a esse período, tá? Então, repensar a modernidade tem a ver com repensar todos esses temas. Então, para fazer isso, a gente tem que, primeiro, repensar sua origem, sua gênese, sua genealogia, né? De onde, como se dá o processo de surgimento da modernidade. A gente acabou de ver, Weber fala, há uma transformação cultural no interior da Europa que explica tudo isso. Hegel vai falar, tem uma revolução espiritual na religião e etc, né? Uma das coisas importantes que Dussel e que Hahn têm que fazer é dizer assim, não, a gente não acha que essas explicações são satisfatórias, mas o que explica de fato, então, a origem da modernidade? Tá? Repensar sua natureza, seu significado, sua experiência. Né? Eles têm uma forma de conceber o que é a modernidade e a gente tem que repensar, mas será que é isso mesmo? E aqui o tema do colonialismo vai se tornar imperativo. Né? Por quê? Para essa escola do pensamento decolonial, a modernidade não pode ser pensada sem o seu ser outro, que seria a colonialidade. Então, para um moderno europeu, a modernidade é pensada a racionalidade científica, o desencantamento do mundo e etc. Para nós, ela inclui também, em sua natureza, a própria colonialidade. Isso já muda completamente entender o que é a modernidade propriamente, tá? E repensar seu destino, seu futuro, seu devir, né? O que virá depois, o que significa superar a modernidade, o que significaria o colapso da modernidade, etc. Tudo isso também vai ter que ser repensado. Mas, né, sobretudo, como eu coloco, repensar a modernidade significa colocar em questão suas práticas, seus modos de ser, de organização política, seus modos de conhecer, seus limites, né? E isso a fim de nos permitir imaginar outras formas de ser, de reimaginar outros modos possíveis de existência, né? De conceber um outro imaginário, uma nova estética, uma nova ética e etc. É mais ou menos isso que está em jogo, em repensar a modernidade. E, por fim, eu gostaria de lembrar a vocês, apesar de que eu já trouxe o exemplo de Weber, que é um exemplo muito importante, mas, assim, todas as ciências e formas de saber que se desenvolvem no período moderno, e que, basicamente, são as ciências que existem até hoje e nas quais nós fomos educados, por exemplo, né? A psicologia, a sociologia, a antropologia, a ciência política, etc., elas
se desenvolveram dentro das coordenadas dessa modernidade barra colonialidade. Então, todas as nossas formas de pensamento, de se produzir conhecimento, ciência, são profundamente marcadas por essas estruturas. E isso a gente pode, em cada campo particular do conhecimento, a gente pode muito claramente identificar isso. Mais para frente, eu até tinha colocado uns outros exemplos, mas, assim, em cada campo do conhecimento particular, por exemplo, só um exemplo rápido agora, na filosofia política, né? Você vai ter o discurso sobre sociedades democráticas e o despotismo oriental, por exemplo. Como que essas são duas categorias políticas que são próprias do campo do pensamento político, mas que são profundamente marcadas pela colonialidade. Entende? Ou a separação entre Estado civil e Estado de natureza, por exemplo. Sociedades primitivas, sociedades modernas. Ou, na sociologia, sociedades tradicionais, sociedades modernas. Né? Então, todas essas ciências operam com essas distinções, são fundamentalmente distinções dessa experiência da colonialidade. Tá certo? Alguém gostaria de fazer alguma intervenção, perguntar alguma coisa? Está fazendo sentido? Tudo que eu estou falando? Tá fazendo sentido sim, Thomas. A gente tem um comentário aqui no chat. Isso. Você quer que eu leia? Porque ele não aparece na gravação do vídeo. Eu posso ler aqui, né? Está falando do historiador Enzo Traverso, pontua que também foi na modernidade quando, pela primeira vez, aplicou-se o conhecimento técnico, científico, para produzir formas de extermínio em larga escala, começando com a invenção da guilhotina na Revolução Francesa até chegar nas câmaras de gás nazistas. Exatamente. Além de toda a experiência dos genocídios nas colônias, né? Que a gente não pode esquecer. Porque muitas das armas, por exemplo, que foram utilizadas tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra, foram utilizadas antes nas colônias, né? E, por exemplo, métodos de tortura, por exemplo, né? Assim, métodos de tortura que foram utilizados nas ditaduras na América Latina foram desenvolvidos pelo exército francês na experiência da descolonização da Indochina, por exemplo. Né? Então, a gente tem esses desenvolvimentos de técnicas de tortura e extermínio que vão primeiro se manifestar na periferia e que depois elas, né, nessa guerra civil europeia, né, que é a Primeira e a Segunda Guerra, foram todas lançadas sobre o interior da Europa, né? Que é uma experiência humana inacreditável. Porque eles achavam que a barbárie só estava do outro lado, né? E a experiência da Primeira e da Segunda Guerra é a barbárie dentro, propriamente. Mais algum comentário ou dúvida? Então, beleza. Né? Esse aqui que eu estou dizendo é um pouco a continuação daquilo que eu estava dizendo das coordenadas da ciência, né? Era isso que eu estava dizendo que ia chegar. Mas é porque a modernidade ela só se constitui em relação à sua alteridade, né? Então, a modernidade ela não consegue se definir senão em relação com o seu outro. Então, em todo o discurso moderno está um discurso sobre seu outro, né? Eu tinha dado esses exemplos, né? Da política, o estado de natureza, o estado civil, economias desenvolvidas, subdesenvolvidas, sociedades modernas, sociedades tradicionais,
etc. Então, é muito importante a gente entender isso, porque essa separação do moderno e seu outro é uma reprodução intelectual de uma diferença fática, real, da experiência propriamente do colonialismo, como uma experiência histórica efetiva, prática, né? Então, a gente tem, por exemplo, né, assim, sei lá, o homem, a mulher, né? O adulto, a criança. Isso na política é muito importante, né? Assim, o homem branco, cis, adulto, heterossexual, a mulher, o primitivo, a criança, o louco, né? A cultura, a civilização, a natureza, a civilização e a barbárie, a democracia e o despotismo, a tirania, né? O moderno e o tradicional, o entendimento e o sentimento intuitivo, né? A capacidade de representação. A gente vê, por exemplo, o conceito do fetichismo, o pensamento com conceitos e a mímesis, o Ocidente, o Oriente. A gente vai ter sempre esses pares que vão organizar esses dualismos, que vão organizar as coordenadas do conhecimento possível, né? E a gente tem a emergência de uma série de ciências próprias do mundo moderno, né? Tipo assim, a etnografia, a antropologia, a arqueologia, a filologia. Por exemplo, o desenvolvimento da filologia é muito interessante, porque é justamente com a colonização britânica da Índia em que se há contato com os textos propriamente do sânscrito e o desenvolvimento dessa filologia comparada. Por exemplo, vocês já devem ter escutado essa ideia de que existem as línguas indo-europeias, né? As línguas indo-europeias têm como conjunto, né, tanto as línguas, tanto o sânscrito, quanto o grego antigo, as línguas latinas, as línguas germânicas, o inglês, o alemão, etc. Essa ideia de que o sânscrito seria a língua primitiva da qual derivaram as outras línguas é uma ideia fundamentalmente moderna, da filologia moderna, né? Eu trouxe aqui uma citação do Edward Said, por exemplo, que é um autor que escreveu um livro muito interessante chamado O Orientalismo, e uma das grandes preocupações do Said é justamente a construção desse outro da modernidade. E ele faz isso muito bem, ele faz uma análise muito rica, tanto da literatura quanto do surgimento dessas novas ciências, como as ciências humanas propriamente, né, trabalharam com essa dualidade do moderno e do seu ser outro. Então ele diz a respeito do Oriente, e ele é de origem palestina, ele não reflete muito sobre a situação da América Latina, mas da colonização francesa e britânica da Ásia, da África. O Oriente não está apenas adjacente à Europa, é também onde estão localizadas as maiores, mais ricas e mais antigas colônias europeias, a fonte das suas civilizações e línguas, seu concorrente cultural e uma das suas mais profundas e recorrentes imagens do outro. Além disso, o Oriente ajudou a definir a Europa, ou o Ocidente, como sua imagem, ideia, personalidade e experiência de contraste. Contudo, nada desse Oriente é meramente imaginativo. O Oriente é parte integrante da civilização e da cultura materiais da Europa. O Oriente expressa e representa este papel cultural e até mesmo ideologicamente com um modo de discurso com o apoio de instituições, vocabulário, erudição, imagística, doutrina e até estilos coloniais. Então, eu só queria ilustrar um pouco isso, mas para mostrar como que essa referência ao seu ser outro da modernidade, ela também envolve uma certa apropriação material desse outro.
que é retrabalhado, reconcebido, né? E é parte integrante desse vocabulário. Esse é um livro que eu recomendo muito, é um livro muito interessante. Said é um Foucaultiano, assim, e ele tem essa ênfase na análise do discurso, dos dispositivos de saber, e ele faz isso de uma forma brilhante nesse livro. E aqui um comentário de um filósofo latino-americano sobre a obra do Said, que vai um pouco também mostrar isso, né? O Santiago Castro Gomes disse, por exemplo, de fato, um dos argumentos mais interessantes de Said é que a colonialidade é constitutiva da modernidade, ou seja, ela não é apenas o negativo da modernidade, ela é constitutiva, ela é parte fundamental da própria modernidade, dado que ela representa a si mesma de um ponto de vista ideológico, acreditando que a divisão geopolítica do mundo, o centro e as periferias, é legítima porque é fundada numa divisão ontológica. Por um lado, está a cultura ocidental, representada como o originador ativo e distribuidor do conhecimento, cuja missão é disseminar a modernidade pelo mundo. Então, a modernidade concebe a si mesma como tendo descoberto um princípio da liberdade, que ele tem uma origem imanente à própria modernidade. É dentro ali da Europa que se descobre que o homem é livre e que a gente tem que agora catequizar o mundo, né? Então, vamos tutelar todo mundo, ensinar eles a serem democráticos, livres, tolerantes, etc. Né? A gente invade, coloniza, né? Igual Hegel diz na Filosofia da História, os britânicos são os catequizadores do mundo novo, né? É um pouco isso. É como se o imperialismo britânico e a colonização fosse apenas um modo de difusão do conhecimento, da liberdade, etc. E do outro lado estão as culturas, as outras culturas, né? O resto, representados como elementos passivos, receptores de conhecimento, cuja missão é receber o progresso e a civilização advindos da Europa. Agora, a gente sabe que, antes de continuar, alguém quer fazer algum comentário ou perguntar alguma coisa? Tem um comentário no chat, Tomás. Você quer que eu leia? Você lê? Do Patrício. Ele fala: o conhecimento filológico é interessante, pois evoluiu para a linguística estruturalista, a partir de onde surge o estruturalismo como paradigma das ciências sociais. É interessante, eu não tinha pensado nisso, essa linha, né, entre a filologia, a linguística estruturalista e as ciências sociais. Mas isso é interessante, porque, por exemplo, a tese, isso é uma coisa, eu não tenho certeza, tá? Mas eu vou investigar e depois eu posso contar para vocês. Mas essa tese de Hegel de que o Oriente é a infância da humanidade, ela, de alguma forma, ela também se assenta sobre esse estudo comparativo da filologia, de dizer que o sânscrito seria a origem dessas línguas europeias, porque ela segue a mesma estrutura, o argumento, né? Assim, e é interessante porque, se eu não me engano, foi Schlegel, que era um dos românticos alemães, ele foi um dos primeiros a realmente aprender sânscrito, e no pensamento romântico alemão, essa relação com o pensamento oriental foi muito forte, assim, sabe? Eles leram muito. Por exemplo, não é à toa que Nietzsche tem um livro sobre Zaratustra, por exemplo. Eles tinham esse interesse do mundo oriental, e isso vai desembocar lá na ideologia de extrema-direita do nazismo, por exemplo, né? Todo o discurso sobre o arianismo, o uso da suástica,
simbologias hindus para justificar o nazismo, etc. Tem toda uma linha nessa direção, interessante. Tomás, Oi. eu levantei a mão aqui porque eu quero fazer uma pergunta. Não sei Vai se lá. eu travei. Tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia. Eu acho que eu estou me lembrando de uma passagem, não sei exatamente a origem disso, mas queria te perguntar, porque eu acho que está ligada a essa coisa do pensamento decolonial, essa oposição entre antropologia e sociologia. Não sei se é uma citação, mas algo do tipo, para nós a antropologia, para eles a sociologia. Isso está dentro do pensamento decolonial, assim, essa oposição antropologia como tendo por escopo o estudo assim, de povos latinos, africanos, enfim, não europeus, e a sociologia mais como objeto do conhecimento da Europa. Uhum. Olha, eu acho que, eu não sei quem disse isso, mas eu acho que eu já ouvi isso em outro lugar, e é uma frase que faria todo sentido, né, com tudo que está sendo dito aqui. Eu não conheço bem a origem da antropologia como ciência, a da sociologia eu conheço, e para mim faria todo sentido, porque uma das teses fundamentais da sociologia é essa diferença entre a comunidade e a sociedade propriamente, né? E a sociedade é algo fundamentalmente moderno, porque já parte do pressuposto de indivíduos atomizados, é a sociedade burguesa propriamente, individualista, etc., né? Então, nem todos os povos do mundo tiveram sociedade, com S maiúsculo, vamos dizer assim, né? Isso é uma invenção europeia. Isso aí tá Eu queria lembrar de onde que veio, que eu ouvi essa citação, mas não me recordo a origem disso, assim. Pensei que talvez você pudesse lembrar. Não. Mas, assim, certamente a antropologia surge da etnografia que foi realizada por colonizadores nas colônias, né? Assim, o estudo dos povos primitivos e etc., né? Mas é interessante, faria todo sentido mesmo. A sociologia é uma ciência muito moderna, em todos os seus aspectos. Assim, ela é muito moderna mesmo. Ela não faria sentido nenhum existir em nenhum outro momento histórico. Assim. Ela é um fruto do século XIX mesmo. Exatamente. A sociologia e a antropologia têm origem comum, né? Uhum. Isso. Então, continuando aqui, a modernidade ela foi um objeto de crítica no pensamento europeu. A gente tem uma tradição gigantesca de críticos da modernidade no interior da Europa, né? Assim, essa coisa de falar assim, vamos criticar a modernidade, não foi o pensamento decolonial que inventou, nem foi um latino-americano que inventou. A gente tem já de muito, né, uma longa tradição crítica, desde o romantismo alemão, uma crítica à razão científica, né? O próprio marxismo, né? Marx é um crítico violento da modernidade, porque ele está dizendo a lógica do sistema econômico, ela necessariamente frustra todas as promessas de emancipação da liberdade. Por mais que vocês falam aí da dignidade do indivíduo, do ser humano, da liberdade, etc., a gente sabe que todos são escravos do capital e o trabalhador é explorado, etc. Isso é uma crítica forte à modernidade. Depois a gente tem essa geração da chamada teoria crítica, que vai criticar radicalmente, né, assim, como que esse pensamento ilustrado, iluminista, que fala tanto da autonomia, da liberdade, vai produzir o autoritarismo político, a barbárie, a guerra, etc., né? O próprio Freud, que em muitos
aspectos de sua obra, vai mostrar como é que o sujeito moderno, ao contrário de ser um sujeito autônomo, livre, na verdade, a subjetividade moderna ela é quase um campo de forças, né? Assim, um campo de repressão. Há um nível de repressão muito violento, de angústia, né? Assim, então, o próprio Foucault, a gente pode pensar também outros autores que a gente diria que são fundamentalmente reacionários ou de direita, o próprio Heidegger ou Spengler, todos são grandes críticos da modernidade. E depois a gente tem, a partir dos anos 60 e 70, essa tradição de pensamento que foi chamada de pós-modernismo, né, que tem Lyotard, uma obra fundamental. Depois a gente tem autores como Derrida, etc. Levinas, que também fazem críticas muito violentas à modernidade. E nos anos 70, 80, foi um grande debate depois do pós-modernismo, etc. E essas controvérsias sobre as chamadas grandes narrativas, porque a modernidade ela é muito fundada nessas grandes narrativas, do telos da história, né, da ideia do progresso. E depois da Segunda Guerra, muitos desses pilares ideológicos fundamentais da modernidade entram em crise, né? E também na Europa. Mas, quando a gente está pensando na crítica decolonial, eles vão tocar em aspectos da modernidade que praticamente nenhuma dessas críticas europeias tocam. Vai ser uma nova modalidade de crítica decolonial que vai estar sempre em diálogo com esses autores europeus, né? Assim, por exemplo, para dar um exemplo clássico, né? Quijano e Dussel estudaram muito profundamente Marx, por exemplo, né? Marx é uma grande inspiração para eles. Para Dussel, por exemplo, Adorno vai ser um autor fundamental, Benjamin também é um outro alemão dessa geração, enfim, Levinas, né, que é um judeu também dessa geração. Mas, de toda forma, o que é importante é que essas críticas da modernidade, em geral, preservam o mesmo entendimento sobre o que é a modernidade, só que de uma forma crítica, né? Ainda entende que existiu uma transformação fundamental na cultura europeia, que produziu algo com um valor universal, que tem uma superioridade sobre todos os outros povos do mundo, e etc. Mas agora essa superioridade é pensada de uma forma crítica, como algo que produz negatividades, né? Assim, ela é patriarcal, ela é logocentrista, ela explora o trabalhador, ela provoca repressão subjetiva, etc. Né? Mas vamos dizer assim, as coordenadas do pensamento permanecem as mesmas em sua historicidade. E na América Latina também é uma coisa um pouco estranha, porque a gente fala assim, o pensamento decolonial do grupo dos anos 90, etc. E a gente fica com a impressão de que demorou até 1990 para um latino-americano pensar assim, nossa, a gente tem que criticar o colonialismo, etc. Não, isso não é verdade. Existe uma tradição crítica latino-americana com inúmeros autores de longa data, longuíssima data, vários pensadores que pensaram vários aspectos da nossa colonização. Eu já tinha mencionado brevemente, né, a teoria da dependência na economia e na sociologia, quer dizer, que é uma crítica à ideologia da modernização e do desenvolvimento. A gente pensa as vanguardas artísticas dos anos 20, pensa o que é a obra, por exemplo, de Oswald de Andrade, se não é já uma crítica decolonial, propriamente, no campo da estética, da arte, mas também, muito anteriormente, né, autores críticos da escravidão, enfim.
A América Latina tem uma tradição riquíssima de estudos nessa direção e também de movimentos políticos que questionaram muitos aspectos e manifestações culturais na arte, etc. O que essa geração, né, assim, que a gente está chamando aqui agora, tá, o pensamento decolonial, contribui de forma mais original, que eu acredito? Então, vamos lá. A primeira coisa é que eu acho que, pela primeira vez, houve, de uma forma muito mais sistemática e explícita e sistematizada, uma reflexão sobre a colonização e propriamente epistemológica e subjetiva. Uma ênfase muito mais forte na dimensão da constituição da nossa subjetividade, do nosso imaginário e dos limites do conhecimento. Tá? Eu acho que isso é uma coisa que, claro que também referência a outros pensadores, por exemplo, Paulo Freire, que eram todos mais ou menos da mesma geração, né? Paulo Freire, o Dussel, o Quijano. Mas é isso, esse foco, essa centralidade no conceito da subjetividade e da epistemologia, e também, e aí algo que é muito importante em Quijano, uma análise sistemática do racismo como um elemento central para se pensar essa colonialidade. Tá? Então, agora eu vou fazer uma apresentação assim, muito breve do que eu acho, que eu tomo como os temas centrais, assim, tanto da obra de Quijano como da obra de Dussel. Mas depois, no curso, a gente vai ter, no sábado que vem, vai ter uma aula que a gente vai discutir basicamente só Quijano e depois 2 aulas que a gente vai discutir só Dussel, tá? Então, agora vai ser só uma introdução super rapidinho para tentar despertar o interesse de vocês para continuar fazendo o curso. Então, lembrando, né, que o Quijano é um sociólogo, né, toda a educação dele é no campo da sociologia e depois no campo dessa chamada análise do sistema mundo, que é uma área da sociologia histórica que eu falei para vocês, tem um instituto em Nova York, no qual ele trabalhou. O que eu acho muito genial de Quijano? Existem autores que a gente lê e precisa reler, 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 reler. Como tem muita gente aqui da psicanálise, né? Lacan, provavelmente vocês vão passar a vida inteira lendo e relendo e relendo. Toda vez que você lê, fala assim, nossa, não entendi nada. Depois você vai ficar mais uns 50 anos fazendo isso. E aí, quando você descobre uma coisa, você fala, nossa, que genial, e etc. Quijano é exatamente o oposto disso. Eu acho que você precisa ler uma vez os 4 ensaios dele para você entender realmente o que ele quer dizer. E eu acho que o que é mais genial do Quijano é a capacidade de síntese dele. Eu não acho que ele tenha criado nada extremamente muito original, mas ele organizou de uma forma tão precisa o problema da colonialidade que ele mudou radicalmente a forma que a gente pensa. E é impossível a gente fazer essa crítica decolonial hoje sem pensar, pelo menos, no conceito que ele chama de colonialidade, que é um conceito dele, tá? Colonialidade, que é diferente de colonialismo. A intuição dele é muito simples, só que ele organiza, ele vai pegando contribuições de vários autores e sistematiza de uma forma muito clara e precisa. Então, o que ele vai dizer, basicamente? Ele vinha trabalhando com esse tema do subdesenvolvimento, por que a América Latina é subdesenvolvida, qual que é a relação de dominação
dos países centrais do capitalismo com os países da periferia do capitalismo, com as ex-colônias, etc, etc. E ele vai dizer que, no mundo moderno, essa é a intuição muito simples dele. No mundo moderno, existe um modo de estruturação de poder que não é o único, mas que ele considera o mais estruturante fundamental, que ele vai chamar da matriz colonial do poder. E essa matriz colonial do poder também é chamada de colonialidade do poder. Tá? E o que distingue essa matriz colonial do poder, ou essa colonialidade? Primeiro, a distinção entre o colonialismo histórico, ou seja, os portugueses começaram a colonização no Brasil no começo do século XVI e teve a independência em 1823, do que ele chama dessa colonialidade. Ou seja, a colonialidade é uma matriz de poder, um modo de estruturação do poder no nível global que persiste até hoje. Tá? Ou seja, ela é historicamente mais longa do que o colonialismo histórico. A colonialidade não é a única, mas é o modo mais fundamental de dominação na modernidade. Isso parece estranho de vindo da boca de alguém que é um marxista, porque qualquer marxista diria o modo mais fundamental de dominação no mundo moderno é o capital, né? Que é o mais universal e etc. E ele vai dizer, sim, ele nunca vai negar essa tese, só que ele vai dizer, uma análise mais superficial do mundo, você vai ver que em nenhum lugar, quer dizer, desculpa, uma análise muito superficial do mundo vai te mostrar que, para a maior parte da população mundial, pensando no nível planetário e não no nível completamente abstrato, a forma de exploração econômica pelo capital, ela é estruturada por uma forma de dominação e de poder muito específica, que é o ponto 3, através da produção de diferenças sociais e identidades, cuja raça é a mais importante. Então, de fato, o capital ele tem uma lógica universal que ultrapassa as fronteiras nacionais, mas as relações do capital são, na maior parte do mundo, estruturadas através dessa forma de poder que opera através da produção de diferenças e identidades cuja raça é a mais importante. Faz sentido isso? E essa colonialidade ela é permeada por uma ideologia central, que é o eurocentrismo, que faz com que a Europa se torne um objeto de anseio, de desejo, e a Europa aqui compreende-se uma certa forma de conhecimento, uma certa cor de pele, uma certa forma de ser, etc., que vai colonizar o imaginário das culturas do mundo. Agora, Quijano, a gente pode dizer assim, né, que cada um desses elementos não é propriamente original de Quijano, mas ele sistematiza eles de uma forma muito coerente, muito consistente. Por isso eu recomendo todos, assim, uma vez na vida, leiam os ensaios fundamentais do Quijano, que eu acho que vai ajudar muito vocês a pensarem realmente a nossa questão do colonialismo da periferia. E é um autor que escreveu textos bem curtos, e assim, ele é exatamente o oposto do Dussel, que é um escritor completamente
prolífico, escreveu inúmeros livros muito longos, etc. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tomás, eu tenho uma pergunta. Claro, por favor. Para o Quijano e para os outros pensadores, assim, o capitalismo, a colonialidade é uma condição do capitalismo ou o capitalismo é uma consequência da colonialidade? Eu sei que eles estão todos interligados, mas assim, não consegui muito bem entender de que modo, assim, se um antecede outro, se um é condição ou consequência do outro. Aham. Eu não acho que se trata de condição nem consequência, de nenhum por nenhum, né? Eu acho que existe... isso seria uma questão bem complexa de se responder, porque a gente teria que pensar na história do capitalismo. Eu acho que em várias regiões do mundo, em momentos específicos, a forma do capital emergiu né? Por exemplo, existem muitos estudos que em certas regiões da China, no século XIX, existia algo muito próximo da relação do capital. Em algumas cidades europeias, eu acho que em algumas cidades do mundo islâmico, né? Agora, a gente tem que pensar como que o capital se torna a forma dominante de estruturação do mercado, das trocas e da produção. E a forma do valor se torna a forma dominante da produção econômica. Isso só se dá através da experiência da colonização. Quando você instaura algo assim como um mercado global, você universaliza a forma-valor do capital. Então, o capitalismo só se desenvolve com o colonialismo histórico, né? Então, você pode dizer que o colonialismo histórico é uma condição para o desenvolvimento do capitalismo. Agora, o colonialismo histórico se organiza até através de uma estrutura de poder específica, que é a colonialidade do poder. Então, eu diria que colonialidade do poder e capitalismo são concomitantes. E os dois são condicionados pela experiência histórica do colonialismo. O tráfico negreiro, a produção das commodities nas Américas, etc. Faz sentido? Faz. Eu estou pensando nisso, assim, como fazendo um paralelo com a psicanálise, né? Assim, talvez como o real simbólico imaginário do Lacan, sabe? Tipo, raça, colonialidade, capitalismo, assim, todos sem ser uma condição ou consequência, que nem você falou, mas todos amarrados, assim, de uma certa forma. Eu acho que sim. Porque, assim, nunca houve capitalismo sem colônias, né? Não surgiu capitalismo no mundo como uma forma global de produção da economia sem escravidão, etc., né? Isso nunca houve. Você teve algumas cidades, né, que tinham uma lógica de produção de mercadoria muito mais avançada, mas eram ilhas pequenas, assim, né? O capitalismo como um sistema, propriamente, só emerge com o colonialismo histórico, né? Mas... eu acho que é isso. Mas, enfim, a gente pode falar mais sobre isso à medida que a gente for avançando. Aí eu peguei uma citação aqui do Mignolo sobre Quijano, mas eu acho que eu vou pular, porque já está um pouco... Vou ler essa aqui do Castro Gomes, rapidinho, né? O Castro Gomes fala do Quijano, né? Entretanto, durante os anos 90, Quijano ampliou sua perspectiva, afirmando que o poder colonial não pode ser reduzido à dominação econômica, política e militar do mundo pela Europa, mas que envolve também e primariamente as fundações epistêmicas que sustentavam a hegemonia de modelos europeus de produção de conhecimento na modernidade. Para Quijano, a crítica do poder colonial deve necessariamente resultar na crítica de seu núcleo epistêmico, né, que é o eurocentrismo, isto é,
a crítica de um tipo de conhecimento que contribuiu para a legitimação da dominação colonial europeia e sua pretensão de validade universal. Agora, eu tenho 10 minutinhos só para apresentar muito rapidamente a obra de Dussel, que é muito mais complexo do que Quijano, que eu falei, né, um autor que escreveu sobre inúmeros temas e livros extremamente longos sobre vários deles. Enfim, só para tentar despertar o interesse de vocês, assim. Basicamente, né, assim, igual eu falei, já existia uma crítica sociológica, econômica ao colonialismo e ao subdesenvolvimento muito bem desenvolvida na Europa. Já havia Paulo Freire, vários autores que Dussel estava em diálogo, né? Então, para Dussel, não se trata apenas de mostrar que sociologicamente ou economicamente a tal modernização da Europa foi baseada na exploração da América Latina, né? Mas ele quer mostrar que, através do processo de colonização, se constitui uma nova experiência global, planetária, que é a modernidade, cuja outra face é a colonialidade. Então, a colonialidade e a modernidade não podem ser pensadas de formas separadas. Por isso que é importante essa ideia do colonialidade barra modernidade. Por quê? Os dois são uma coisa só. São duas faces de um mesmo processo histórico. Tá? E é isso que essa barra significa. Agora, uma das coisas que o Dussel vai enfatizar muito é o impacto que esse processo tem na subjetividade. Como emerge a subjetividade moderna através da experiência da colonização. Então, muito do que é o papel, ele é um filósofo, né? Então, muito da filosofia está sempre interessada nessa emergência do sujeito moderno. Estudar Descartes, estudar Kant, etc. Como é que emerge essa tal figura do sujeito, que depois também vai ser tão importante para a psicanálise lá no século XX, né? Lacan vai ficar pensando no sujeito. Dussel quer oferecer uma genealogia alternativa para essa subjetividade. Ele vai dizer que todas essas narrativas europeias do surgimento do sujeito moderno deixam de lado algo muito importante, que é a experiência do colonialismo. Então, ele vai tentar colocar o colonialismo na gênese da subjetividade moderna. E é um pouco isso que a gente vai ver nas duas aulas que a gente vai ter sobre Dussel. E é uma obra muito complexa, assim, né? Porque ele escreveu sobre várias disciplinas, um livro sobre economia, um livro sobre ética, um livro sobre política, vários livros sobre filosofia, um livro sobre estética. O que é muito especial do pensamento de Dussel? Que ele faz uma filosofia espacializada. Toda a filosofia dele é pensada geograficamente. Ele parte de uma fenomenologia do espaço para se pensar, né? E ele tenta oferecer, e ele, como tendo formado em história, ele tem um conhecimento historiográfico que é assim, surreal. Isso vem muito também do conhecimento dele de inúmeras línguas. E ele tem muito trabalho em arquivo, isso que é muito interessante. Isso é uma coisa que a gente vê muito em Foucault, que é um filósofo que trabalhou muito com arquivos e documentos históricos. Dussel fez isso numa escala global. Assim. Ele realmente, quando ele pensa filosoficamente, ele pensa através de arquivos históricos mesmo, né? E ele oferece tanto uma história decolonizada da filosofia, ele tem uma contribuição muito importante para a história da filosofia, que ele conhece muito bem não só a história do pensamento da filosofia europeia, né? Assim, ele consegue ler grego e latim, mas também ele tem todo o engajamento com o pensamento árabe, o pensamento hebreu, a contribuição
de todo o pensamento judeu para a história da filosofia, que é muito interessante, e também do pensamento latino-americano, do pensamento, né, assim, dos filósofos espanhóis que foram professores no México, etc. Ele está muito informado de toda essa história e ele vai tentar fazer várias críticas à historiografia da filosofia europeia por causa dessas lacunas, mas ele também faz uma filosofia da história. Ele quer mostrar como que os processos históricos têm consequências filosóficas importantes, e aqui é mais ou menos aquilo que eu estava chamando a atenção para a origem da subjetividade, né? Como que esse sujeito moderno emerge numa trama global no qual o colonialismo era uma peça fundamental. Então, só para mencionar isso muito brevemente, por exemplo, ele vai dizer que a experiência subjetiva do ego cógico, né, que aparece na obra de Descartes, o autor que escreveu no século XVII, ela é fundada na experiência histórica do chamado ego cónquiro. Ele vai dizer: o modelo de sujeito que emerge em Descartes não pode ser explicado senão pela experiência prática do sujeito colonizador como um conquistador na América. Eu sei que isso pode parecer uma loucura pensar isso assim, mas é um argumento muito interessante. A gente vai ver ele com muito mais calma depois. Mas só para mencionar muito brevemente, né? Assim, uma das coisas importantes para o pensamento cartesiano é essa separação entre a res cogitans, né? A coisa que pensa, da res extensa, da mera materialidade desprovida de significação. Qual é a experiência subjetiva da Europa com essa materialidade desprovida de significação? É a experiência colonial propriamente, tanto com o espaço quanto com o outro. Então, ele vai mostrar como que é através da experiência da colonização que a materialidade do pensamento começa a se dissolver, por exemplo. E que o pensamento, como aquilo que manipula e domina de um pensamento tecnicamente orientado, tem muito a ver também com a emergência da racionalidade administrativa colonial, que administra e move os corpos através de certos interesses administrativos, comerciais, etc. Enfim, essa história é muito mais longa, talvez eu esteja mais confundindo que ajudando, mas a gente vai ler isso com mais calma depois. E depois disso tem toda uma obra para se pensar a superação da modernidade. O que isso significaria? Ele vai pensar uma ética da libertação, uma política de libertação, que são muito interessantes, mas que isso não será o tópico do nosso curso. Mas então é mais ou menos isso, assim, né? Assim, Dussel vai tentar nos contar uma outra história da modernidade, uma história alternativa, uma modernidade que surge no século XVI, com a colonização, e no qual o iluminismo no século XVIII é um momento secundário, faz parte de uma segunda fase da modernidade, no qual se origina um certo mito moderno sobre a origem da modernidade. E essas ciências modernas já são resultado desse mito. Mas que esse mito é um processo já secundário, depois de toda a experiência colonial nas Américas, sabe? Eu trouxe só uma citação de Dussel que ele diz: é necessário, primeiro, destruir algo para se construir algo novo, e a filosofia latino-americana, por algum tempo, tem que destruir o muro do eurocentrismo para que um novo processo histórico possa atravessar essa brecha. Então, os nossos encontros vão ser assim. Na aula 2,
que é o próximo sábado. A gente vai discutir 2 ensaios do Quijano, Colonialidade, Modernidade, Racionalidade, Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina. Eu vou tentar, de alguma forma, mandar os PDFs para vocês. E a gente vai ler 2 textos do Dussel, umas aulas dele. Eu vou colocar a especificação dos capítulos, né, de um curso que ele deu na Alemanha, que é 1492, não 1942. 1492, o encobrimento do outro, e chamadas meditações anticartesianas. Tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Não? Era isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham se interessado. Quem quiser fazer o curso, seja muito bem-vindo. E a gente se encontra no próximo sábado. Muito obrigada pela exposição, Thomas. Algumas pessoas começaram a perguntar aqui sobre a aula. Ela fica disponível no YouTube para quem fez a inscrição no curso só, se eu não me engano. Pelo menos no outro curso do Psilax é assim, né? Mas é isso, muito obrigada pela exposição. Obrigado a vocês. Tá, então eu vejo alguns de vocês no próximo sábado. E se alguém... eu vou deixar aqui meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, pode me escrever lá também. Escrevi aí no chat, tá? Beleza, então, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.